Olá, boa noite a você que está nos acompanhando pela O Dia TV em Teresina, no interior do estado do Piauí. Você que nos acompanha também no Maranhão e quem nos acompanha na internet. Começando mais um debate do dia. Só lembrando ao nosso telespectador que na quarta-feira passada nós tivemos o debate do dia em função do debate com os candidatos ao governo do estado. Voltamos agora todas as quartas, às 8h30 da noite, com o debate do dia para discutir especificamente o processo eleitoral, principalmente no estado do Piauí. Eu tenho a honra de receber do programa a Adriana Magalhães, editora-chefe do Jornal Dia, editora-chefe do Portal Dia. Me dá a honra de participar hoje do debate do dia. Adriana, boa noite, obrigado pela participação. A gente, inclusive, estava conversando agora há pouco sobre o debate, antes de entrar especificamente no tema hoje. Interessante, Adriana, um aspecto, que inclusive você comentou no Jornal Dia News, eu vi sua entrevista no estúdio, que é o seguinte, o candidato, muitas vezes, ele tem alguns candidatos sem conteúdo que, quando entra naquela história do meme, naquela história, né, da troca de farpas, está ótimo. Para ele está ótimo, porque não tem proposta, não tem o que falar. Mas os candidatos que realmente têm plano de governo, que eles querem realmente discutir o Estado, eles privilegiam um debate como foi o debate da O Dia TV. Foi o debate, até agora, que teve uma prevalência de ideias e de propostas. E interessante, eu digo assim, mas é bom fulano porque gera meme. Você não vota em meme. Não. Né? Você não vota em meme. Não. De meme por meme, está aí o doutor Pessoa para a gente ver o resultado. Então, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa me disse assim, mas fulano de tal não foi, dá muito meme, mas você vota no fulano de tal? Não vota. Então, né, quer dizer, no fim das contas, Adriana, aí eu queria ouvir sua opinião, ainda tem uma parcela da população que brinca no processo eleitoral. E quando se brinca com um assunto sério, muitas vezes você corre o risco, ou via de regra acontece, de votar de forma equivocada, de não dar a atenção necessária e, usando aqui uma expressão popular, penar durante 4 anos, né? Exatamente, Douglas. Boa noite, Douglas. Boa noite ao nosso telespectador. Essa sua colocação é bastante pertinente, porque, como você mesmo disse, a gente está vivenciando isso agora. A gente votou sem pensar, votou, né, pelo meme, e a gente está acolhendo isso agora aqui em Teresina, com o doutor Pessoa, né? O nosso debate ele foi um debate de alto nível, excelente, muito bem elaborado. Nossa equipe está de parabéns, mas estão de parabéns também os candidatos que compareceram, levaram suas propostas e apresentaram ao povo piauiense aquilo que eles têm de melhor e que eles querem colocar em prática caso eles sejam vitoriosos na próxima eleição, no dia 2 de outubro. E aí, aquela pitada, né, de sátira, aquele confronto, digamos, ali mais pessoa a pessoa, não faltou. Nós tivemos lá Silvio Mendes dizendo que Gustavo Henrique estava sendo orientado por outros marqueteiros. Porque nós tivemos episódios que apimentaram o debate. Agora, e esses episódios não podem ser o prato principal. O prato principal tem que ser propostas e tem que ser, como disse a Adriana, discutir o futuro do estado do Piauí. Então, as pessoas que estão nos acompanhando agora, por exemplo, que não conseguem ter 3 refeições por dia, as pessoas que não conseguem, por exemplo, pagar minimamente suas contas, estão com o nome no SPC, no Serasa, aquelas pessoas que não têm crédito, pessoas que hoje, se você tirar o Auxílio Brasil, não conseguem sobreviver. Esse é um problema que precisa ser resolvido, precisa ser discutido em nível estadual e em nível federal. Mas eu tenho hoje o Auxílio Brasil. Está no Auxílio Brasil, não está dizendo, é um auxílio. Não é, digamos, um emprego. É algo temporário, né? É algo temporário. Inclusive, o projeto do programa é ser um suporte, né, financeiro até que aquela pessoa consiga sair do programa. Porque o objetivo não é permanecer, é sair. Mas, enfim, Adriana, na sua avaliação, queria ouvir você, que você é responsável pelo Jornal Dia, responsável pelo Portal Dia, e acompanha muito mais do que a gente e eu, que tem uma responsabilidade específica, que é o Jornal Dia News. Assim, pelo menos até agora, a campanha começou há pouco tempo também, mas tem quase um ano de pré-campanha, mas pelo menos até agora, a gente tem visto no Piauí, pelo menos oficialmente, né, que tem chegado ao tribunal, que tem chegado, enfim, essa questão das fake news, essa questão tem, mas não como se esperava, né?
Exatamente. Esse ano a campanha ela vai acontecer muito nesse âmbito das redes sociais. Em 2018 a gente já vivenciou isso, mas agora com maior ênfase. Então os candidatos que não utilizaram esse veículo naquela eleição em 2018, agora eles já iniciaram. E para a gente jornalista fica esse alerta, porque assim, é responsabilidade nossa de jornalistas buscar essas informações inverídicas e desmascarar essas informações, trazer para os nossos leitores ou mesmo para os telespectadores aqui da UDIA TV a informação concreta, como ela é, como realmente aconteceu, para que o eleitor possa votar certo, para que ele não vá à urna em outubro com dúvidas ou até mesmo com informações falsas em mente. E como você estava dizendo, a nossa população é muito pobre. E ela é muito pobre também, não só de grana, mas ela é pobre também um pouco de cultura, de educação. Então as pessoas tendem a acreditar naquilo que chega no celular delas, tendem a acreditar naquele discurso que às vezes chega muito bem engendrado pelos marqueteiros de plantão. Isso não é uma ofensa aos marqueteiros, mas existem os péssimos marqueteiros que engendram essas notícias e que levam essas informações para essas pessoas com o intuito realmente de fazer com que elas errem. Porque a fake news tem esse intuito de fazer com que você, eleitor, erre, com que você, eleitor, vote errado e, consequentemente, que a comunidade de uma forma geral, passe um período de tempo aí penando, como você disse lá no começo da sua fala. E as fake news estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas. A fake news ela é tão mais eficiente quanto mais ela parecer com a verdade. Exato. Então, você tem, por exemplo, fake news que são atribuídas a alguém que pega o Portal Dia, que é um portal de extrema credibilidade, e distorce a notícia. Ele monta a foto bonitinha, ele monta o texto, ele bota as informações de uma pesquisa. Nós vimos recentemente, para quem não acompanha, a chamada deepfake, que é com vídeo, né? Isso. Nós tivemos uma emissora de TV nacional que divulgou uma pesquisa onde foi produzido uma deepfake, ou seja, um vídeo falso, onde uma apresentadora começa a falar da pesquisa, depois entra uma cartela, o que a gente chama na TV de cartela, que são aquelas informações, exatamente igual ao programa, só que o percentual do primeiro colocado trocado com o percentual do segundo colocado. E no fundo a narração com a voz da apresentadora. Quer dizer, é preciso ter conhecimento, é preciso ter paciência para identificar aquele problema. Adriana, quem está em casa, cuidando do filho, cozinhando, limpando a casa, não vai ter essa atenção e como tem a voz do apresentador ou da apresentadora, vai acreditar. Exatamente, Douglas. E aí é onde entra a gente, jornalismo sério. Porque se você receber uma informação, não custa nada você tomar 5 minutinhos do seu tempo para fazer uma busca nos sites de busca para ver em que outros veículos aquela informação também foi publicada. Isso ajuda você que está em casa a se proteger um pouco das fake news. Vamos fazer uma busca. Eu recebi aqui uma informação de que aconteceu um acidente lá na Ponte Estaiada. Coloca ali Ponte Estaiada, acidente em Teresina, rapidinho no Google, para ver se é realmente aqui em Teresina, porque existe ponte estaiada em outros estados. Por exemplo, em Brasília tem uma ponte estaiada, em São Paulo tem uma ponte estaiada. Então... Se não encontrar nenhum resultado, ou se encontrar resultado em sites que você não conhece, desconfie, não propague aquela informação. E, de preferência, você se filie, eu digo se filie, busque ver sempre um portal de notícia da sua região, como o nosso portal dia.com aqui em Teresina, para que você siga sempre acompanhando as informações. Na hora que você puder do seu dia, a gente está sempre lá. A gente tem grupos de WhatsApp que você pode receber a informação direto no seu celular e ver quando você puder, né? Para que você siga bem informado. Porque o antídoto para fake news é informação, Douglas. Engraçado que os jornalistas agora têm, além da missão, que era uma missão difícil, de noticiar, de buscar informação de bastidores, de tentar dar essa informação em primeira mão, com correção, com clareza, com precisão. Agora, Adriana, é uma outra missão, desmentir notícias falsas. Quer dizer, agora a gente corre de um lado para informar e de outro lado para evitar a desinformação. É incrível como as coisas mudaram. E a Adriana falou marqueteiro, né? Você tem agora 2 tipos de marqueteiro. O marqueteiro que vai lá construir a campanha do candidato, e tem o marqueteiro da contra-informação, o marqueteiro que vai mentir. Né? Embora também temos que mentir durante a... Mas, enfim, tem muito isso. Mas aqui, Adriana, eu tenho observado, você também tem observado isso, pelo menos mais recentemente, várias decisões do TRE foram de multa e de retirada do ar de vídeos e de notícias. Quer dizer, o TRE aqui do Piauí, o Tribunal Regional Eleitoral, e aqui eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os juízes eleitorais do Piauí,
E parabenizar em especial, e aí estendendo a todo o tribunal, o desembargador Erivan Lopes, que é o presidente do TRE, que exerce a função de presidente do TRE. Ele foi muito taxativo quando assumiu, disse que não admitir de forma alguma desinformação. Esteve recentemente aqui no TCE o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, também com a mesma política, alinhado com esse discurso de combate à desinformação. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então, assim, hoje todo mundo voltado, mas ninguém vai pensar que vai ser o mar de rosa, que não vai, isso vai se intensificar, e aí a gente vai ver até que ponto realmente a Justiça Eleitoral está preparada para combater, para punir, e principalmente, Adriana, não só isso, a capacidade de retirar do ar o mais rápido possível. Exatamente, Douglas. Essa rapidez hoje é o desafio da justiça, é o desafio também para a gente que é eleitor e que consome esse tipo de informação. Demora um pouco a sair do ar, demora um pouco as pessoas notarem que aquilo é falso e denunciarem, demora que a própria justiça possa agir. Mas que bom que a justiça já está agindo, né? Da mesma forma que os candidatos evoluíram em usar as redes sociais para se comunicar, a justiça também já está presente lá nas redes sociais e ela já consegue passar uma informação mais correta para o eleitor. O próprio Tribunal Eleitoral está esse ano com um canal no Telegram, onde as pessoas podem verificar se as informações que elas estão recebendo são verdadeiras ou não. Então é um canal a mais que se abre para que o eleitor possa estar junto com a justiça e possa estar em busca da informação correta. E a gente, no sistema de comunicação, na O Dia TV, no Jornal Dia, no Portal Dia, na FM O Dia, enfim, todos os veículos, nós vamos ter, inclusive, como eu disse, esse duplo trabalho, né, de informar e também de apontar a desinformação. Você que está nos acompanhando, hoje nós vamos receber 2 convidados. Eu e a Adriana vamos conversar com 2 convidados. O vice-prefeito de Fartura do Piauí, Telmo Neves, que é candidato a deputado estadual pelo Progressistas, aliás, foi o candidato com maior patrimônio apresentado na declaração de bens ao Tribunal Regional Eleitoral. E vamos conversar também com Maíra Medeiros, que é empresária e diretora criativa. Vamos falar sobre redes sociais, exatamente o que eu conversava agora com a Adriana, nessas eleições, o que pode, o que não pode, porque eles fazem um trabalho seríssimo, então são profissionais que seguem a legislação eleitoral. Não esqueça que o Sistema Dia de Comunicação, através do Portal Dia, da FM O Dia, da O Dia TV, enfim, todos os veículos vão fazer a maior cobertura das eleições em 2022. Vou chamar sua atenção para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que definiu a ordem de apresentação e o tempo previsto para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e também na televisão. Nós vamos falar nos próximos programas, trazer detalhes sobre os recursos que estão sendo enviados para os partidos no Piauí, mas desta vez você vai ficar sabendo quanto tempo cada coligação vai ter, cada candidato vai ter, no caso majoritário, senadores, governadores, na televisão e no rádio. A audiência pública aconteceu no plenário do TRE Piauí, com representantes dos veículos de comunicação que vão transmitir os programas dos partidos e candidatos no horário eleitoral gratuito. Nós definimos aqui hoje, primeiramente, a ordem do primeiro dia da propaganda eleitoral e quem vai ser a geradora, quem vai produzir as mídias para serem replicadas. O Ministério Público vai reforçar a fiscalização do pleito e o combate às fake news. As redes sociais criaram uma importância impressionante para as eleições e é nessas redes sociais que ocorrem também situações gravíssimas de informações falsas, informações descontextualizadas, utilizando aqui uma expressão da própria legislação eleitoral. Essas informações descontextualizadas significa aquela notícia misturada, parte verdadeira com parte falsa, que aí passa a dar uma credibilidade maior àquela notícia e ela passa como verdade. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Então você acompanhou aí a divisão do tempo.
como a gente já havia adiantado no jornal Dia News, a oposição teria maior tempo por conta da coligação, dos partidos que integram a coligação de oposição. Mas a diferença entre oposição e situação, no caso dos candidatos, Adriana, a governador, você está vendo aqui o candidato a deputado estadual Telmo, que é de Fartura do Piauí, vice-prefeito de Fartura do Piauí. Vamos já conversar com ele. Mas antes, Adriana, tem 10 segundos de diferença, né? No caso do governador, tem 10 segundos de diferença. Mas 10 segundos na televisão, acho interessante, e o Jonas Sabista está aqui, o nosso cinegrafista. Mas 10 segundos, Não, vamos fazer o seguinte, pega o relógio, zera, apaga a luz da sala da sua casa ou do quarto e conta 10 segundos, você vê, é muito tempo. 10 segundos, principalmente para atacar alguém, é muito tempo. É muito tempo. Então assim, eu até imaginei, Adriana, que ia ficar mais, a diferença ia ser maior, né? Mas a situação conseguiu de uma hora fechar algumas, como é o caso da rede, por exemplo. Né? Então ajudou muito ali na hora da composição desse tempo, mas vamos acompanhar, é muito tempo, né? Muito tempo para preencher e com aquela alternância, né? Os candidatos proporcionais, candidato a senador, candidato a governador, então vamos acompanhar como é que vai ser a propaganda e também os direitos de resposta, que vão ter demais, vão ser muitos. Como eu disse, vamos iniciar o nosso debate conversando com o empresário e com o vice-prefeito de Fartura do Piauí. Ele é candidato a deputado estadual, Telmo Neves, pelo Progressistas. Candidato, obrigado pela presença. E como aqui nós somos cavalheiros, as mulheres sempre primeiro. Sim. A Adriana Magalhães, editora-chefe do Jornal Dia e do portal Dia.com. Vou deixar a Adriana para iniciar a nossa entrevista. Maravilha. É um prazer recebê-lo aqui. Então, Telmo, é um desafio muito grande, esse que o senhor está se colocando agora, sair do seu município e olhar o Piauí como um todo. Qual é o seu objetivo nesse momento? O senhor está como vice-prefeito do seu município e agora almeja trabalhar por todo o Piauí. Certo. Adriana e Douglas, muito obrigado pelo convite, que você tem um dia. Adriana, duas coisas me fizeram entrar efetivamente na política. Uma delas foi o diagnóstico do meu filho, o Joaquim, ele tem 4 anos e meio, e quando eu soube do diagnóstico de autismo dele, eu tive uma visão diferenciada e diferente para o mundo. E também a questão da pandemia, que ela veio aí, assolou todos nós, perdemos amigos, familiares, e foi um pânico total para todo mundo. Então isso me deu continua, né? Isso, mas me deu uma visão, Douglas e Adriana, diferente da vida, né? Porque a gente, como eu falo, Douglas, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, eu trabalho desde muito novo, né? Criança ainda, 12 anos, assim, eu acredito que foi um dos meus primeiros trabalhos remunerados, o empreendimento vendendo din-din, que eu já tinha dito. Mas eu digo para você que essa caminhada agora, ela é diferente, né? Porque eu acredito que fui sempre muito bem abençoado por Deus. E chegou a hora de eu fazer algo pelo meu estado. Eu tenho rodado muito, tenho visto muitas pessoas e tenho visto a carência que tem o nosso povo. Então a minha vontade é de ajudar, é de poder ajudar. Então vim com toda a transparência, toda a sinceridade, serenidade que se possa ter para a gente enfrentar a batalha. Não é fácil para mim, né, diferentemente de outros candidatos que já são deputados eleitos, ou de alguns que estão entrando, eu acredito que nessa nova leva são poucos, né, mas o desafio para mim é normal. A minha vida foi pautada e feita como desafios, e é mais um, né, que nós vamos enfrentar e eu tenho certeza que dará certo. O que eu gostaria de saber do senhor... Por que apoiar Silvio Mendes? Não é? Então, a gente tem vários candidatos, Adriana, mas dois principais candidatos. Né? O candidato da situação Rafael Fonteles e o candidato à oposição Silvio Mendes. Claro que para concorrer tem que ter um partido, não é? Mas o candidato majoritário pesa muito nessa escolha de que lado você vai estar. Claro que o cálculo partidário também pesa, o partido, enfim, a coligação, mas o candidato a governador tem um peso muito grande. O porquê de Silvio Mendes? 2 motivos. Em setembro do ano passado, a caravana passou em Fartura. Silvio, Iracema e Joel, e eu tive a oportunidade de conversar com aquele senhor tranquilo, sereno,
O senhor não conhecia até então? Não, pessoalmente não. Só de ouvir falar. E eu vi que ele estava meio, naquela época ainda estavam por escolher o candidato ao governo, era ele e Iracema, né? E nós conversamos bastante embaixo do pé de figueira que tinha lá em Fartura, e eu vi ele atenção com os policiais, os PMs, preocupado como estava. E dessa conversa, né, eu acho que quando bate o santo, como a gente diz, né, e ele me falou, Telmo, você podia ser o próximo prefeito daqui. Eu falo, doutor Silvio, eu não tenho condições de ser prefeito, porque demanda muita atenção e eu tenho que estar aqui no município. Eu tenho meus negócios, né, e eu precisava de algo que eu pudesse, né, intercalar entre o mandato e o meu trabalho, né? Porque, como eu sempre digo, política para mim não é profissão, é uma missão. E trocamos telefone, uma semana depois eu recebi a ligação dele, fiquei surpreso, e ele me disse, Telmo, onde você está? Eu estava em Petrolina, resolvendo umas coisas. Ele falou, o Ciro quer conversar contigo aqui no Encontro dos Prefeitos em Oeiras, você pode vir amanhã? Eu prontamente falei, não, sim, posso, né? E aí me dirigi até Oeiras, e lá no hotel conversei com o Ciro, e o Ciro me fez um convite, né? Disse que já tinha puxado a minha ficha, e achava que eu poderia representar não só a região da Serra da Capivara, mas também o estado do Piauí, pela minha história de empreendedorismo desde muito jovem, né? E é uma das pautas da campanha do Dr. Silvio é a questão de geração de renda, de empregos e oportunidades. Eu aceitei prontamente o desafio, não sabia nem por onde começar, né? Porque... Uma coisa é você fazer campanha numa cidade como Fartura, quer dizer, cidade pequena, dá para falar com todo mundo ali. E na pandemia, né, Douglas? Exatamente, porque na pandemia. Quase você não andou, né? Porque você tinha que andar e era com máscara e não podia ter aglomeração. Então foi uma campanha mais de conhecimento. Lá em Fartura vinha sendo castigada há 16 anos por maus gestores, né? E como é minha cidade natal, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus avós, primos e tios moram lá, eu tinha que fazer algo para mudar aquela situação. Nós montamos uma chapa de oposição ao prefeito e não deixamos que ele se reelegesse. Então, hoje Fartura está melhorada graças a essa atitude que nós tomamos. Então, depois desse convite do Ciro, né, eu aceitei prontamente, me coloquei na estrada, levei essa notícia para a família, né, nem perguntei à família antes, já aceitei de primeira, né? E levei os argumentos, porque sabia que não seria fácil, né, porque amigos me falam, então você é louco, você vai entrar na política, né, você sabe como é, muita gente, a maioria das pessoas é descrente de políticos, a gente sabe o porquê, né? E eu disse, olha, da mesma forma que eu vou entrar, eu vou sair. Então, vou entrar com as mãos limpas e sair com as mãos limpas. Minhas mãos têm calos, mas são limpas. E foi o que eu disse, estou aqui enfrentando e senti e sinto nas minhas caminhadas que a população do Piauí tem esse sentimento de mudança muito grande, não só no Executivo, para o governo, mas também para a Assembleia Legislativa. E eu acredito que vai haver uma renovação agora na Assembleia, eu não sei de quantos candidatos, mas pelas contas aí me dizem que uns 5 ou 6 novos entrarão, e vamos ver, estou fazendo o meu trabalho. Eu imagino, assim, na minha opinião, até mais. Eu acho que vai ter uma renovação até maior do que 5 ou 6. Você acredita, né? São 30 vagas, né? Aí seria 5% né? 10% seria um 3. Um terço, né? 30%. 5 seria 10%, né? Eu acho que é mais, Sim. A renovação é maior. 9, né? 9. Acho que a gente espera também que seja maior, realmente. Eu acredito, eu espero que venham pessoas com ideias novas, né, Adriana? E Douglas, porque são 30 legisladores. Né? Nem todos, não pode ser todos os 30 com os pensamentos iguais. Né? Tem que haver diferença. Obviamente que vai ter gente melhor para falar de segurança mais do que eu, na educação mais do que eu, né? Na saúde eu falo de empreendedorismo, geração de renda e oportunidade, e vou falar muito da questão da inclusão, principalmente do autismo, mas isso também engloba todas as crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. No começo da nossa conversa, o Douglas falou bastante sobre a questão da fome, né? E a gente sabe que o sertão piauiense ele é muito carente de ações, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública, para sanar esse problema da fome. Essa pauta está na
no seu projeto? Obviamente, quando eu falo de geração de renda e oportunidade, ela já engloba isso. Eu acredito que essas obras, eu vou dizer o nome, obras assistenciais, né, esses projetos e planos assistenciais, eles devem ser feitos sim, mas eles devem ter uma duração curta. Na verdade, o que as pessoas precisam é de trabalho. Então, quando os políticos e as pessoas conseguirem pensar realmente que gerando empregos, oportunidade de renda, eles vão estar sanando essa questão do desemprego. Hoje a gente pode ver o que? Os microempreendedores são responsáveis por um PIB, por uma renda alta e um PIB, em qualquer localidade. Então, digamos assim, se o governo colocar a mão e poder ajudar esses microempreendedores, eu digo pessoas pequenas, é a vendedora de doce, de bolo, de perfumaria, de lingerie, A gente sabe que tem o Sistema S, o Sebrae, que está aí para dar esse suporte, para ajudar, mas falta uma ajuda do poder público. Digamos assim, nós já tivemos muitos programas aí para moradia, Minha Casa Minha Vida, tivemos a questão também dos auxílios, o FIES para o estudantil. Por que não ter também um auxílio para o microempreendedor? Um empréstimo para fomentar a economia, vamos lá colocar 2.000, 3.000 de capital inicial na mão dessas pessoas, selecionadas, para que elas desenvolvam o seu trabalho e paguem isso parceladamente, com uma coisa bem suave, E aí isso é injetar dinheiro na economia e fazer a roda da economia girar. Então isso é muito importante para todo mundo. Candidato, é o seguinte, eu vou colocar uma situação que é real, que muita gente não fala, Adriano, mas é real. Então tem aquela política extremamente tradicional ao extremo, que é aquele candidato que está habituado, que tem ali uns colégios eleitorais, que durante a campanha ele visita, faz aquele jogo de cena, participa de algumas reuniões, alguns comícios, mas aí chega, faltam 3 dias, 4 dias, ele sai distribuindo dinheiro. Aqui eu não estou falando nada de que ninguém não saiba. E aí, entre aspas, compra os votos ali, vai eleito e acabou essa história. Pronto. O senhor surge com uma proposta diferente. Sim. Com a proposta de dialogar, apresentar ideias, apresentar soluções, com a sua experiência, muito embora seja o candidato de maior patrimônio, no caso, do estado do Piauí. Essa é a diferença do quanto eu estou andando. Exato. Porque então, eu poderia estar... poderia ter, vou ingressar aqui nesse... Faltando um mês e resolvo. O senhor tem percebido essa realidade? Tem sido difícil lutar com essa realidade? Douglas e Adriano, isso é coisa antiga, Coisa antiga. Eu lembro que antigamente... eu tenho até a história do coronel que chegava perto da eleição, os eleitores lá, os trabalhadores do coronel, em quem nós vamos votar? Aí falava, fique quieto, rapaz, que no dia da eleição eu falo para você. Então é mais ou menos isso. Quando eu era criança, eu via os caminhões cheios de pessoas, carroceria de caminhão, indo para as urnas, o pessoal levando, e a gente sabe como é que funciona. Então, diferentemente disso, eu acredito que se é para eu entrar, como eu entrei na política, a gente deve mudar um pouco essa situação. Como dizem, o meu patrimônio foi declarado, obviamente que como eu disse anteriormente, é uma cópia do meu imposto de renda, eu não posso colocar para mais nem para menos, é o que está lá. Mas eu digo que eu tenho andado muito o Piauí, sabe? Eu fui em zonas rurais que você nem imagina, de 4 horas de Bom Jesus para, vamos lá, para Uruçuí Preto, lá em Palmeira, do Piauí. Então, uma estrada vermelho. Uma estrada. Eu cheguei numa localidade que teve uma vereadora e hoje ela é suplente, tem uma urna lá com 900 votos, e ela não tem energia na casa dela. E olhe, ela e os irmãos moram perto, eles são produtores de cachaça artesanal, tem um alambiquezinho, fazem cajuína. Então imagina uma pessoa... Tem uma urna com quase 1000 votos. Pois e imaginem as pessoas e a energia não chega até eles. Um gerador que eles usam lá, a diesel. Imagina pessoas dessas com uma ajuda do poder público, o que elas poderiam fazer para ajudar aquela região fundamental. E aí, o senhor está falando de produção de cachaça artesanal, com gerador a óleo diesel, quer dizer, com energia, com certo subsídio, isso poderia ser aumentado, gerar mais emprego, mais renda. Está dentro dessa proposta. Não tenha dúvida. Então, voltando ao que você perguntou, obviamente que se for para se ganhar uma eleição dessa forma, eu acho que não vale a pena.
né? Porque o eleitor tem que se conscientizar também. Então, vamos ser sinceros, a culpa maior é de quem está votando através desse subsídio, como se diz, né? Você receber ali R$100 ou 50, ou não sei quanto, para poder votar, o candidato lá não vai ter mais compromisso com você. Né? A maioria vai dizer, olha, rapaz, por isso que muitos... Comprou, pagou, fecha a porta. Eu vejo aí que muitos reclamam, que eu tenho andado, falam, eu votei no fulano, mas hoje ele nem atende o telefone, não me recebe no gabinete, não tem compromisso. Fica difícil. Então, eu acho que o eleitor também tem que se conscientizar, né? E antes de votar, puxar a ficha do seu candidato, saber se ele é ficha limpa, se ele tem um histórico, né, de profissionalismo, se tem uma vida limpa. Eu acho que isso é o mais importante. Isso também não dá garantia de que ele vai ser um bom candidato, mas ajuda na hora da escolha. Eu acho que é assim que deve funcionar, Douglas e Adriana. Nesse ponto eu até toquei nesse ponto num dos editoriais aqui do Jornal Dia, porque a gente falava justamente nisso. O eleitor tem mudado. Essa mudança tem sido muito lenta, mas ela já está acontecendo. Mas também, como o candidato disse, não existe corrupção sozinho, né? Não é só o candidato que compra o voto que é corrupto. O eleitor que vende o seu voto também está incorrendo em erro. E depois ele não pode cobrar, porque ele já recebeu o pagamento dele, né? Mas o importante que a gente diga é uma realidade que está mudando. Ainda vai demorar um tempo para a gente sentir que isso está mudando, mas está mudando. A Adriana falou só interrompendo ele mais rápido, a Adriana pode continuar depois, só dizendo o seguinte, o candidato pode até aparecer com dinheiro, mas se não tiver ninguém para receber, né, desse dinheiro, ele volta com dinheiro. Volta. Então é a história do receptador, né? Quer dizer, se alguém rouba um celular, tá errado, cometeu um crime. Mas se ele rouba, porque tem quem compra aquele celular. Alguém vai comprar aquele celular e cometer o mesmo crime, né? Exatamente. E quando a gente estava também falando sobre o nosso debate, planejando o debate e pensando, assim vai ser maçante, assim vai ser... Mas o eleitor precisa daquela informação. Ele precisa se sentar diante da TV durante 1 hora, durante 2 horas, para ouvir o que os candidatos têm a dizer. Ele precisa fazer o que o senhor acabou de dizer para a gente, pesquisar sobre o seu candidato, ver que plataformas esse candidato está defendendo. O senhor trouxe as suas aqui, que é a questão do empreendedorismo, a questão do desenvolvimento da sua região, mas cada um daqueles que eu vou apertar o verdinho lá no Confirma, eu tenho que saber da história dele, eu tenho que saber se ele é um político profissional ou não, tenho que saber com que plataformas ele está, digamos assim, empenhado, né? Sim. Aí eu falo, Adriana, que nessa questão do empreendedorismo, geração de renda e oportunidade, nós temos vários instrumentos. Isso. Né? Um deles é o turismo. Aqui no Piauí ele vem sido esquecido há muito tempo. Eu vi na rede social do ex-secretário de turismo daqui que ele descobriu só agora que através do turismo é que pode se fomentar a economia. Eu falei, rapaz, o cara ficou 7 anos como secretário de turismo e só agora ele solta um card na rede social dizendo que o Piauí pode ser fomentado através do turismo. Mas vamos parar com isso, né? Muita hipocrisia. Mas em relação a isso, nós temos aqui um estado muito rico, né? Nós sabemos disso. Fora o turismo, a gente tem que poder atrair as indústrias para cá, industrializar o nosso estado. Nós temos aqui em Teresina uma zona industrial, que é municipal, né? Mas ela pode ser falta de infraestrutura para atrair e incentivo para trazer essas empresas. Porque imagina quando a gente traz uma indústria dessa para cá, sempre vem outras agregando, né? E os empregos diretos, fora os indiretos, imagina esse dinheiro sendo injetado dentro do nosso estado, né? É uma coisa maravilhosa. Falo também da questão do agro, a gente tem que se preocupar um pouco com a questão do meio ambiente, né? Que é muito importante, mas o agronegócio, ele traz muita riqueza para o nosso estado. Verdade, só falando no agro aí, eu queria, o nosso tempo está chegando ao final, eu queria colocar essa questão para a gente encerrar a conversa. Não existe essa situação de o agro é predador da agricultura familiar. Como não pode haver investimento em agricultura familiar sem investimento no agronegócio? Os dois existem e os dois coexistem tranquilamente, sem nenhum problema. Isso é um discurso que se planta muitas vezes, Adriano, usando inclusive um viés político, não é? Porque não acabaram, o agro acabou com a agricultura familiar. Isso não existe. Inclusive, um depende do outro.
Pois é, a gente vê muito essa questão, né, porque as acusações dos dois lados. Acusam o pessoal da agricultura menor, acusam os da agricultura, do agronegócio, de grileiros, de não sei o quê. E o pessoal do agro e a população acusam o MST, que é o pessoal que invadem as terras também, né, que têm propriedades, têm donos. Então é uma coisa muito complicada. Mas perfeitamente os dois podem existir juntos. Podem e devem, né? Nós temos aqui em Teresina a maior zona rural entre as capitais do Nordeste, banhada por 2 rios. E ninguém nunca trouxe um projeto para desenvolver essa agricultura aqui, ou a fruticultura, ou a floricultura. Então eu digo para você, é muito complicado essa situação. Eu não sei. Petrolina e Juazeiro é um exemplo aqui próximo. Não sei se o senhor passa por lá, eu tive lá faz um tempo, inclusive, Adriano, não sei, lá em Cristino Castro, os postos chorrantes, posto o Violeta, desde a década de 60. Na época da gestão do então secretário Dalton Macambeira, foram colocados registros, né? Sim. Eu não sei se esses registros continuam lá, ou se voltou a jorrar água. Está jorrando ainda. Está jorrando. Então, de Cristino Castro... Mais controlada, né? O candidato conhece. É Alvorada agora lá, tá? O Poço Violeta, ele faz parte do município de Alvorada. Agora faz parte de Alvorada do Bugué. Exatamente do Poço Violeta para Guaribas são 100 quilômetros. Pois é. 100 quilômetros. E aí, Adriana, a gente tem um investimento em Guaribas muito mais em função de programas sociais, de investimentos públicos, do que em função de produção local. Quer dizer, como é que você tem a 100 quilômetros dali, água sendo desperdiçada ano após ano. Verdade. E você não tem um trabalho para, primeiro, produzir ali mesmo, porque Cristino Castro mesmo, Alvorada do Bugué, compra hortaliça, hortifruti de fora. Como é que não produz aquela água ali? Porque a água não é 100%, tem mecanismos para resolver. Sim. Né? Então, esse é um exemplo de que... E o turismo. E o turismo também. Vamos lá, vamos pegar... Piscinas térmicas e tal. Isso, justamente. A gente tem águas de Lindó, em São Paulo, em Goiás, vários lugares, as águas termais, porque elas são termais. Então, imagina ali um complexo hoteleiro, né, com várias piscinas à noite, as pessoas... Como se fomentar a economia no local, né? Eu falo isso porque atravessou a serra, ali das Confusões, do outro lado já é o semiárido da minha região. E lá a água saloba, não tem água, as pessoas comprando tambor de água seca danada, né, a questão da fome. Então, assim, é muito complicado ainda. Quando você vai mais para dentro do sertão... Eu tive lá, o Renato está dizendo que o tempo acabou mais rápido. Eu tive lá para fazer a matéria, na época, do lançamento do Fome Zero. Então, assim, para ir para lá, eu me lembro, Jonas, lá... A gente ia para São Raimundo Nonato, para Guaribas, não tinha estrada. Horrível. Assim, Adriana, carro. Não tinha uma estrada definida ali, um local. Areia. Era areia, você tinha um rumo ali. Quando nós fomos lá, foi depois de uma chuva. Mas eu e o Valmar. O Valmar é testemunha, cinegrafista, repórter cinematográfico. Eu juro que foi a primeira vez que eu participei de um rally. Efetivamente, de um rally para chegar. Lá não tinha refrigerante para vender e quando a gente foi lá não tinha carne. Aí eu perguntei à dona do hotel, tive a curiosidade, poxa, mas não tem carne? Ela disse, não, é o seguinte, o carro do frigorífico foi até São Raimundo Nonato, o candidato sabia. Se sobra carne, eles vêm para cá. Se não, quando eu terminei de almoçar, a água que foi servida lá não era água, era barro mesmo, porque era água de barreiro. De barreiro. Água de então, barreiro. Assim, era uma situação. E a água que era usada para banho, você tinha que andar uns 2, 3 quilômetros, Jonas. Era já na Serra das Confusões, praticamente. Então lá você tinha um cercado, que você colocava um balde e esperava, era realmente pingo. Era uma cacimbinha, pingo. Não, a situação era terrível. Eu nunca imaginei que no estado que eu morava tinha uma situação daquela. É verdade. Melhorou. Mas se a gente for analisar pelo lado da iniciativa privada, da produção do pequeno agricultor, ainda não existe nada disso. É uma área, inclusive, interessante que o candidato tem tratado, que é essa questão do investimento na produção, no microempreendedor. Por esse caminho que a gente vai conseguir sair desse estado de miséria. Obrigado, candidato, pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado, Adriana. E vamos com fé. Eu acredito que com vontade, sinceridade, as coisas acontecem e eu estou aqui disponível para isso. Toda quarta, às 8h30 da noite, você tem encontro marcado com o debate do dia, falando sobre política, eleições 2022, fazendo uma cobertura sobre o que acontece mais importante no processo eleitoral. A gente está recebendo aqui
a Maíra Medeiros, que é empresária, diretora criativa da Global Monster e Buzz Audiovisual. Ela vai falar da importância das redes sociais nessas eleições de 2022. Eu conversava com a Adriana no começo do programa. Maíra, obrigado pela presença, um prazer recebê-la aqui. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente falava exatamente dessa questão das redes sociais, né? Porque, por exemplo, eu lembro assim, Adriana, porque assim, quando se falou muito mesmo em rede social, quando a gente ouviu mesmo falar em rede social no período eleitoral, foi na eleição do Obama, né? Se falou muito na eleição do Obama, que as redes sociais foram muito usadas nos Estados Unidos e tal. E 2018 também começou, no Brasil, assim, bem pontual. Alguns candidatos apostaram, né? Outros não e tal. Agora, esse ano aí não tem como, esse ano todo, aliás, meia-noite, na meia-noite começou logo, todo mundo a usar a rede social, então vai ser um instrumento, porque, assim, em sessão na televisão tem horário, tem tempo definido, não é? Tem a quantidade tem também, a quantidade, né? Para cada um. E as redes sociais, cada candidato tem a sua. Pode usar a qualquer hora do dia, fazer live, fazer tudo e tal. Então eu queria lhe perguntar, Maíra, é a grande ferramenta dessas eleições? Na verdade, assim, a internet foi criada para comunicar na época da Guerra Fria, né? Então, assim, já começou na época que, querendo ou não, a guerra era política. Então, a história da internet sempre foi linkada à história da política. Então, hoje a gente está vivendo algo mais que está sendo mais popular, que as pessoas, né, se popularizou a questão da democracia, hoje todo mundo tem acesso à internet, coisas que antigamente isso não era possível. Então, assim, as pessoas estão mais atentas, mas a história da internet com a política ela é bem mais antiga. E o marketing digital, né, que é o marketing político nas redes sociais, que está todo mundo falando, todo mundo comentando, é algo que também já vem sendo construído, já vem sendo trabalhado nos bastidores há muito tempo. Eu acredito que hoje, com a democracia que a gente está vivendo, o Brasil, o Piauí, hoje todos nós, a maioria temos muito acesso à internet, à comunicação, à história. A gente está mais atento a esse acesso, né? Mas a gente não pode esquecer que isso é algo que já vem sendo trabalhado há muitos anos. E, inclusive, o eleitor tem que estar atento, entender e saber que essas estratégias, ela, com certeza, já vem sendo utilizada bem antes do que essas eleições de agora, né? E como o Douglas falou, a gente percebeu que esse ano foi diferente. Quando deu meia-noite, todos os candidatos levantaram a sua primeira postagem e se apresentaram como candidatos. Essa foi uma estratégia que a sua agência adotou também? Não só a agência, como o mundo todo, né? A gente se popularizou nos Estados Unidos, mas o Brasil meio que acordou naquele momento, entender que rede social não é brincadeira de menino, entender que ali é um canal de comunicação, que é um canal de relacionamento, que o candidato pode estar criando estratégias e pontos de contato com o seu eleitorado. As pessoas estão ali. Televisão eu ligo, eu não estou falando com ninguém. Eu falo, estou me comunicando, mas eu não tenho aquele retorno, não é uma conversa olho no olho. Nas redes sociais isso é possível. Eu posso criar uma live, eu posso ter uma postagem, vai ter um comentário que eu vou poder responder, que eu vou poder me relacionar. Então é uma ferramenta muito poderosa, né? Agora, uma questão que é preciso, Maíra, deixar claro é o seguinte. Você tem, basicamente, Adriana, por exemplo, tem o TikTok, né, que hoje está muito popular também, enfim. Mas assim, falando das mais tradicionais, Facebook, Instagram e YouTube. Então assim, qualquer pessoa pode abrir uma conta no Facebook, é gratuito, no Instagram também é gratuito, no YouTube também é gratuito. E aí você coloca lá e manda os convites, enfim, aquelas coisas que todo mundo já sabe, a maioria sabe. Sim. Agora, quando você começa a ter um número razoável de seguidor, aí seja pessoa comum, mas aqui vamos falar especificamente dos candidatos, você tem um número razoável de seguidores, muita gente imagina que, não, é no Facebook, por exemplo, eu vou pegar esta foto aqui dessa reunião e vou postar no Facebook e pronto. E não é só isso, quer dizer, por trás da rede social existem números, o que se chama de métricas, existem horários indicados mais... Olha, o ideal hoje é divulgar nesse horário, que é o horário que vai ter mais movimento na sua... Quer dizer, tem uma série, Maíra, de números que precisam ser considerados, e aí é preciso entender desses números para otimizar as postagens, né? Com certeza, está sabendo bem, quero que venha trabalhar comigo. Não, eu digo assim, porque você não entende, por exemplo,
Por que é que alguém que tem 200 mil seguidores no Facebook posta uma foto e tem 2 curtidas? Sim. Falta estratégia e falta planejamento. Sim, e principalmente entender o que é que o público quer ver, como é que eu me conecto com aquelas pessoas. O que eu vejo ainda um erro, por mais que esse ano está bombando rede social, mas a gente vem continuando a comunicação que era muito tradicional e querer colocar aquela mesma comunicação da televisão, coisas que eram utilizadas há muito tempo, a mesma coisa, né? Replicar nas redes sociais, isso não vai funcionar porque ali não é a TV, ali é uma rede social, é relacionamento, é o dia a dia, é o lifestyle, as suas verdades, a sua essência, os seus bastidores. Então, é um local que está todo mundo muito transparente e muito vulnerável também. E a gente percebe também que cada rede social tem o seu público, né? Então, justamente, você tem que comunicar para aquele público. Então, por isso que não dá só para fazer essa transferência de uma mídia tradicional para uma mídia digital. E nem fazer essa transferência dentro das próprias mídias digitais, né? O que tá legal para o Instagram, cada canal é diferente, tem uma comunicação diferente, vai estar legal para o YouTube, para o Facebook e por aí. Por exemplo, um jornalista que também é preciso, não se pode também, em busca dessa audiência, fugir do perfil, né? Então, por exemplo, o Tiririca, que é humorista, foi eleito deputado federal. Então, se o Tiririca pelo perfil do TikTok é um sucesso no TikTok, deve ser um negócio, eu nunca vi, mas deve ser absurdo. Então, assim, o Tiririca do TikTok, ele pode aparecer lá de palhaço, de tudo que tá, como diz o amigo meu, tá valendo. Mas você não pode querer, por exemplo... Mas porque ele é humorista também. Porque ele é humorista também, então ele pode misturar ali e tal. Você não pode querer jamais que o presidente Jair Bolsonaro faça o que o Tiririca faz na rede social. Não. Que o ex-presidente Lula faça, que a Simone Tebet faça. Então, quer dizer, também tem essa outra história de dizer, não, mas para ter audiência tem que ser assim. Não, peraí. Pode ser assim, mas não dá para fugir muito. Você não imagina um jornalista que vai fazer uma live, ele se comportar como um humorista, não dá. Quer dizer... Não é tão fácil, né, Maíra? Quer dizer, não é tão fácil assim, só fazer. Não, tem sempre aquele como fazer. Sim, até porque o meio político eu estou ali representando pessoas. Eu sou alguém que é uma referência para uma população. Eu tenho que trabalhar com respeito, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter um profissionalismo ao extremo, porque ali eu tenho uma responsabilidade social. Então, até a brincadeira ela tem que ser pensada e contextualizada para que não tenha nenhum tipo de erro, né? Que eu não ofenda ninguém, que eu não contrarie nenhuma crença, nenhum viés, seja ele político ou não. Até porque, nesse momento, a mensagem que o candidato quer passar, ele não quer só divertir o eleitorado dele, ele quer conquistar um voto, né? E outro detalhe. E político não é brincadeira, gente, não. né? Exatamente. A gente não pode, porque tá na rede social, oba-oba não é bem isso. Tem que ser leve, tem que ser... Não. Sim. Aquela história que a gente estava falando, né? Mas eu adoro o candidato X, porque candidato X é muito engraçado. Eu digo, mas eu duvido que você vote na hora do candidato X. Ou no meme que aquele candidato X produziu e tal. Aí é possível acontecer isso. Agora, no caso das redes sociais, quando iniciou, Maíra, a popularização, era algo novo. Muita gente não sabia nem, Adriana, como criar uma conta, né? Embora fosse algo muito intuitivo ali, mas ninguém sabia criar a conta. O tempo foi passando e, inclusive, isso tornou-se um ganha-pão de muita gente, né? Tem gente que ganha hoje muito dinheiro nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, enfim. É importante hoje, o seu conselho, é importante hoje, claro, quem tem mais recursos, dependendo do que for, aí tem que ser uma assessoria mais profissionalizada, mas até mesmo alguém que quer começar um negócio minimamente organizado, tem que ter uma orientação, ou dá para buscar na própria rede social entender aquilo que tá, aquelas métricas, aqueles números? A internet ela é um mundo de informações, então assim, a gente está falando de uma biblioteca gratuita, virtual, para todo mundo. A gente tem vários sites de busca que ajudam a gente a buscar respostas, né, para qualquer dúvida que eu tenha. Óbvio que eu tenho que ter uma pesquisa, um pensamento crítico, algo que eu consiga diferenciar o que é certo do errado, né? E isso onde entra consultorias, pessoas mais especializadas para nortear essas pessoas. Mas o início, o começar, ele é possível sim. A rede social ela é gratuita, a internet tem muitas informações gratuitas, isso não impede
de nenhuma pessoa hoje no Brasil não conseguir dar o seu start. Mas pensou em profissionalização, é outro patamar. Isso, porque já inclui informações que, infelizmente, até hoje são informações para um público seleto. Né? Então, acaba que isso não é disseminado na rede social de forma gratuita, até porque todo mundo tem sua profissão, todo mundo tem os seus níveis, né, de conhecimento, mas eu acredito sim que é possível você começar na internet com pouca coisa. A Adriana fica imaginando, a Maíra como empresária, consultora, eu fico imaginando que tem muito político, porque político, a Adriana que trabalha na área, sabe, político acha que sabe de tudo. Que você sabe medicina, engenharia, entendeu? Aí imagino que muito político chega, contrata a Maíra que é especialista, e diz assim, olha, eu vou fazer vídeo tal, vídeo assim, tal, você posta aí. Ah, Maíra, calma. Aí imagina eu novinha, né, que comecei há 12 anos atrás com esse rosto aqui, sempre foi muito difícil. Acontece muito isso? Demais. Mas a gente consegue atingir isso aqui, esse caminho aí é o pior que você deve ir. Como é que é lidar com esse... alguns não, são mais, eu imagino, são mais, né, Adriana, mais educados, eles chegam, perguntam, bom, e aí, o que é que você aconselha? Mas com aqueles que se acham o dono da razão, como é que é o processo de convencimento? Os bastidores agora, né? Na verdade, assim, já tenho 12 anos trabalhando com marketing político nas redes sociais, né? Foi um dos meus primeiros trabalhos, assim, que foi bem conhecido, já foi na política, então foi algo que eu venho construindo e trabalhando, evoluindo, estudando e conhecendo vários perfis de pessoas. Então, assim, eu aprendi a trabalhar com diversas personalidades, diversos humores, né? Enfim, cada um tem seu jeito, mas assim, no Piauí hoje a gente tem grandes representantes, né? Pessoas que realmente entendem a importância disso. Como eu gosto muito de falar, já falei aqui, que não é um trabalho de menino, de criança, não é uma brincadeira. A rede social é uma coisa muito séria, né? É um canal de comunicação que, por ser gratuito, se torna mais sério ainda. Né? Então, acredito assim, que a gente evoluiu bastante no Piauí. Somos uma referência brasileira e, quiçá, mundial de comunicação na internet. Marca digital, a gente já alcançou diversos trabalhos pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, nós somos referência, né? O Piauí é referência nisso, em inovação, em tecnologia. Então, o cenário político, ele também acompanha isso. A gente vem evoluindo bastante na comunicação política e eles são bem adeptos, respeitam bastante. Eu acredito que eu não tenho mais tanto problema como eu tive no começo deles não aceitarem. Hoje eles aceitam bastante. É algo que é bem positivo. Então fica para a gente a lição de que rede social é ciência. Tem que estudar, tem que se dedicar, né? Porque o resultado não vem de graça. Vem mesmo. Agora, para a gente encerrar, assim, Maíra, quem quer conhecer mais as redes sociais, começar a navegar um pouco mais já que está nos acompanhando, então tá tendo agora a ideia mais clara de que não é só postar. Né? Tem toda uma estratégia por trás. Então, assim, qual a dica que você dá para a pessoa que não é candidata, mas que está começando ali, e depois, com o tempo, quem quer se profissionalizar, quais são as dicas? A primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que quer começar nas redes sociais é o autoconhecimento. A partir do momento que você sabe quem você é, quais os seus propósitos, qual o caminho que você quer seguir, isso traça toda a tua trajetória em relação a enfrentar esse mundo digital. Né? Se eu não tenho essa base, se eu não construir a minha persona, a minha marca, como que eu vou saber qual o caminho que eu vou seguir? Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Criar uma rede social, como eu já disse, é gratuito, é simples, é só entrar no site, baixar, mas você tem que chegar lá sabendo o que é que você vai apresentar, né, para todo mundo. Então, eu acredito que se conhecer, saber o que é que você quer, os seus objetivos, é o primeiro caminho de tudo. Queria agradecer, obrigado pela presença, Maíra. Foi um prazer. Imagina, espero que você volte mais vezes para a gente discutir essa questão de rede social, que é um assunto, né, Adriana, que vai ser muito discutido, tanto do ponto de vista das vantagens como das desvantagens também. Né? Exatamente, Douglas. A rede social ela veio para ficar, né? Como a Maíra disse, ela nasceu junto lá, tem uma raizinha de política e agora só vai se profissionalizar cada vez mais. E é o motivo também, né? Porque, por exemplo, pelo tempo, os partidos já estão mais habituados à propaganda no rádio e TV. Já sabe assim, bem mesmo o que é que pode, ele não pode. Pode ter certeza que quando um candidato
ele agride outro no programa de rádio e TV, ele faz aquilo de propósito, ele sabe qual vai ser a pena, Sim. ele sabe que... Na internet não, ainda é uma coisa meio nova. Então, assim, está ainda um pouco tateando ali. E o detalhe também, quando eu perguntei a Maíra e falava isso com a Adriana, é que a punição hoje não é só do candidato, não, é quem replica, é o próprio eleitor que produzia alguma coisa que infringe a lei eleitoral. Então, quer dizer, hoje punição é para todo mundo. Né? Com certeza. Punição é para todo mundo. E, aliás, não só no período de política, mas no período normal. Tem já várias condenações de pessoas que usaram mal a rede social. Usaram mal, né, a rede social. Mas eu acredito que a questão cultural, de adaptação, né, de você estar aberto a conhecer algo novo, a internet, querendo ou não, é uma coisa nova ainda para... Porque, enfim, a nossa educação, a nossa base, ela precisa de uma reformulação. Então, poucas pessoas tiveram acesso desde a infância a isso. Então, quando você chega na vida adulta, sem ter visto aquilo ali desde novinho, é mais difícil para a maioria das pessoas, mas isso é algo que a gente pode ultrapassar com a educação, né? Acredito que o princípio de tudo é educação, e na internet não é diferente. Obrigado, Bahia. Adriana, é um prazer recebê-la aqui. Renato, vamos colocar a Adriana no Jornal Dia Disso, pelo menos uma vez por semana. O prazer foi todo meu, gente, em participar, em estar aqui com vocês, contribuindo e também aprendendo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Eu queria agradecer de verdade e só lembrar que você acompanhe todos os veículos do Sistema Dia de Comunicação, porque aí sim você pode confiar. São veículos com tradição, são veículos com informação verdadeira, são veículos que têm, eu sempre digo, vários CPFs e tem um CNPJ que é muito conhecido, marca o dia. Por exemplo, o Jornal Dia são 71 anos, então ninguém fica 71 anos no mercado se não tiver credibilidade. Se informe através do Sistema Dia, porque você tem a certeza absoluta que aquela informação é verídica. A gente se encontra amanhã, à 13h, no jornal O Dia News. Muito obrigado pela audiência e continue se informando sobre as eleições de 2022 no Sistema O Dia de Comunicação. Boa noite, até amanhã.